Sou o Leal Podcast, onde o diálogo vira resultado. Salve, galera! Hoje eu estou tendo a honra de apresentar aqui o podcast Eu Sou Leal. Estou do lado aqui de duas autoridades, né? Primeiro, aqui o grande líder, um grande amigo, o deputado federal Hugo Leal, um dos maiores incentivadores do esporte dentro do estado do Rio de Janeiro. Está no seu 5º mandato, indo para o 6º, logo mais. Também estou aqui com a professora de Educação Física, Érica Marra, secretária de Esporte de Teresópolis e vereadora no seu 2º mandato, né, Ari? É verdade. Olha, gente, hoje o assunto aqui será esporte, né? Eu já quase não gosto de falar sobre isso, inclusão social e o principal, oportunidade, né? Como diz o deputado Hugo Leal, de nada adianta o discurso ser um recurso, né? É isso, Dudu. Alegria poder estar aqui com você, com a minha querida vereadora profissional de Educação Física, Érica Marra, falando de um assunto também que realmente me mexe muito comigo, mexe com o trabalho, e falar dessa perspectiva, né? Como você disse, do esporte também como inclusão social. Ele tem um papel fundamental, né? Quem atua, o profissional de Educação Física tem essa vantagem de atuar com um sentimento de crianças, jovens, adolescentes, idosos, toda a faixa etária, de interagir. E o esporte tem essa capacidade de fazer essa interação, não tem dúvida nenhuma. E alegria poder estar falando aqui com você e com a nossa querida Érica. Verdade. Deputado, vou começar com uma pergunta aqui direto para você. E gostaria de saber o que te motivou a ter o esporte como uma das principais pautas do seu mandato. O que você viu para poder estar incentivando, estar trazendo recurso para o esporte? Dudu, nós somos um produto do meio, né? Acho que isso é uma frase que é conhecida. E, assim, eu, desde a minha infância, né, meus pais também gostavam de esporte. Minha mãe jogava vôlei, meu pai jogava basquete, eles eram apaixonados. Meu pai, mesmo naquela época, não tinha o profissional de educação física, ele era o próprio professor, dava aula em algumas escolas. E, assim, então eu recebi isso dentro de casa, eu vi isso dentro de casa. Fiz judô a partir dos 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, fiquei até 14 anos, quase 15 anos fazendo judô. Então, para mim, isso fez parte do meu dia a dia. Então, isso era fundamental. Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu sou do interior de Minas, minha cidade era pequena, mas o esporte era a forma de eu alcançar outros locais, outros ambientes. E aí, quando você vem, né, quando eu venho para o Rio de Janeiro, dentro dessa atividade, eu vi a necessidade cada vez maior e vi muitos programas, muitos projetos, mas tinha dificuldade de interagir com alguns deles, exatamente porque às vezes os governos, aí governo municipal, estadual, ele começa às vezes um projeto, principalmente do estado, infelizmente tem essa característica, começa o projeto, passa 1 ano, 2 anos e acaba o projeto. E passa outro. Você pode ver quantos nós tivemos aí, Sudeste Informa, outros Reação, alguns desses que têm essa característica. E aí eu conheci também isso em 2009, eu conheci o pessoal da Ladeiros Tabajaras, que era o projeto Energia Olímpica, e a partir dali eu resolvi ajudá-los. Ajudar em como, de que forma, fazer, o que vocês precisam do meu mandato, onde é que eu posso ser útil para vocês, onde é que eu posso influenciar. E eles buscavam patrocínio, na época tinha patrocínio de Furnas, tinha patrocínio Eletrobras, Furnas e algumas outras empresas, que tinham uma perspectiva, que tinham diretorias, né, da área de responsabilidade social. Uhum. A gente começou ali a fazer esse trabalho, começou a ver o desempenho ali na Ladeiros Tabajaras, funcionava ali na quadra, ainda funciona, né, uma parte ainda funciona esse projeto. Eu vi ali que tinha vida, tinha inclusão, e as crianças passavam a ter uma excepcional disciplina. Isso é muito importante, a responsabilidade, disciplina e hierarquia. E eu entendi que aquilo era uma grande modalidade. E a gente resistiu muito, né? Eu resisti muito em tentar achar um ambiente que a gente pudesse ter a ajuda, a colaboração, como você falou, não só o discurso, mas o recurso, que ele tivesse uma longevidade, algo que pudesse ser mais permanente. Duradouro. Uhum. Exatamente. E aí a gente resolveu fazer isso em 2021 para 2022, colocar um recurso, buscar, começamos com alguns núcleos,
E hoje, né, daí a gente vai falar um pouco dessa história aí, do que é o sucesso. Eu acho, e eu vi isso, eu vi nascer isso, vi a transformação de muitas dessas crianças lá que eram da Ladeira dos Tabajaras, e hoje alguns são até professores, são professores de artes marciais, estão espalhados aí em vários desses núcleos. Então eu acho que esse desdobramento, eu falo assim, não há dinheiro que pague uma situação dessa. Não se trata só de recurso, né? Trata-se de acolhimento. Eu acho que isso essa resposta é a principal que nós temos aí. Exatamente, né? Um ecossistema Isso. acaba virando o projeto, né? Porque o aluno ele acaba se tornando professor, ele acaba entendendo da arte marcial, ele se gradua, ele se torna um mestre e logo em seguida ele se torna um professor e começa a viver daquilo. E a gente vai falar muito sobre o Projeto ECOA em breve, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui para nossa secretária de esporte, Érica Mar, que também foi atleta, né, e entende a importância do esporte, né, dentro da sociedade como um todo, no poder público, né, de poder estar incentivando a população, incentivando as crianças. Eu que vim de projeto social, né, vou falar isso mais para frente, sou fruto de um projeto social, comecei treinando, conheci as artes marciais através de um projeto social, como temos o ECOA hoje em várias comunidades. Então eu sei muito bem que uma oportunidade bem colocada, ela pode transformar destinos. Então eu queria saber de você, Érica, o que te motiva hoje de frente, principalmente, né, com uma grande responsabilidade, como na Secretaria de Esporte de Teresópolis, a estar incentivando cada vez mais e estar melhorando essa área lá em Teresópolis? Bom, em primeiro momento, gratidão pela sua oportunidade de estar aqui com você, né, nosso Dudu, que é realmente uma referência no esporte, né, com o nosso deputado, que nós somos leal, né, e o que motiva a Érica Mar, você falou que veio de projeto social. Eu não fui diferente. Eu fui bolsista a vida inteira, em escolinhas privadas, né, de voleibol. E também, através do esporte, eu consegui estudar nos melhores ensinos, né, instituições de ensino do município de Teresópolis. E, com isso, eu fui formando, né, meu caráter, minha personalidade. E, com certeza, fui buscar a educação física. E tive a oportunidade de jogar fora também, do estado do Rio, enfim. E o que motiva mais? É a gente saber que realmente, eu acredito que é através do esporte que a gente transforma vidas. E que a atividade física é necessária, independente do grau. O nosso deputado falou aqui sobre várias faixas etárias, né? E são todas mesmo. Atividade física a partir de 6 meses de idade para o bebê, até você realmente conseguir estar trabalhando mente e corpo. E a sociabilização é um ponto crucial. O aprender, ganhar e perder, né, é o que o esporte vem trazendo para a gente e forma o cidadão como um todo. Então, eu acredito que a esperança e o formar o cidadão e termos oportunidades que o esporte abre o leque é incalculável. Então, ele realmente transforma vidas. É por isso que eu acredito piamente, né, por ter passado por esse momento todo da minha vida pautada no esporte, e saber o quanto ela fez com que eu chegasse hoje, vamos dizer, no município, estar uma secretaria Sim. de esporte, realmente você vê o caminho de crescimento da pessoa, do cidadão. Então, é só agradecimento, e acredito que o esporte é nosso ponto de maior referência de mudança de um ser humano para melhor. Exatamente, né? A gente percebe também que lá em Teresópolis tem alguns núcleos, né? Muitos núcleos esportivos. Você hoje à frente está por dentro de todos eles, sempre está promovendo, né, campeonatos de artes marciais, campeonatos de voleibol, entre outros, lá no ginásio do Pedrão, um ginásio que tem uma história muito grande, né, com as artes marciais, com a luta como um todo, né? Eu, com meus 15 para 16 anos, fui assistir um evento de MMA lá pela primeira vez, o Meca. Um evento de Vale Tudo, que aconteceu isso em 2004, 2003, por aí. Então, já fiquei muito impressionado com aquele ginásio e sempre busquei estar competi lá também de jiu-jitsu e tudo mais. E, por falar em esporte como um todo, né, a gente percebe que dentro do nosso estado, né, hoje eu tenho a honra de estar aqui com o deputado Hugo Leal, que é um dos maiores incentivadores do esporte, né? Eu falo isso porque eu tenho números para poder provar, né, e poder falar para vocês. Hoje o ECOA tem 87 núcleos, que é um projeto esportivo e está em vários municípios no estado do Rio de Janeiro. Estamos em 41 municípios. Eu tenho a honra de ser embaixador do Projeto ECOA
Então, é um projeto que abraça ali diretamente 8.700 famílias. E eu queria te fazer uma pergunta, deputado. O seguinte, né? A gente sabe a dificuldade de manter um projeto como esse, porque a gente está falando de 87 núcleos, mais de 270 pessoas empregadas, né, no ECOA. Ele não só dá dignidade para a criança, de estar treinando com um bom material, mas também ele dá um recurso para o professor para poder dar uma aula com tranquilidade, né, sabendo que através dessa aula, de uma coisa que ele já faz gratuitamente, que ele já é um voluntário, ele já é um agente de transformação social. Então, esse projeto ele chega para somar. Então, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você viu para implementar o ECOA, que começou com 16 e hoje está com 87 núcleos no estado do Rio de Janeiro. E queria logo deixar claro o seguinte, queria que todo deputado tivesse aí a sua coragem, tivesse a sua iniciativa. Acredito que o estado do Rio de Janeiro, não só o estado, mas o Brasil todo seria muito melhor. Então, Dudu, assim, me dá muito orgulho, né, a gente ter feito esse trabalho. Assim, eu tenho, como você disse, eu estou no meu 5º mandato e eu sempre pauto as minhas ações da mesma forma que de alguém que está olhando de fora. De fora que eu falo o seguinte, a população às vezes está olhando, ela quer entender o que está passando, ela quer saber o que o parlamentar faz. É uma obrigação nossa. Eu me dispus, como a Érica também se dispôs a colocar a vida à disposição, a serviço. Então, quando você se elege a um mandato, seja vereador, deputado estadual, federal, o que for, você está a serviço, querido. Você tem que entender isso. O mandato não é seu. O mandato é a serviço das pessoas. Você tem que sentir satisfação em estar fazendo esse serviço. E aí, o que eu falo sempre, use o meu mandato. Meu mandato é à disposição das pessoas. Às vezes, quem votou, quem não votou, obviamente, a gente vai buscar, a gente se aproxima daquelas que votaram, que tem identificação, e a gente colocar à disposição, traz as demandas, a gente vai buscar. E o que eu observei nesses vários projetos que aconteciam, é assim, a falta da regularidade, do compromisso. E isso é talvez uma das maiores frustrações. Quando a gente inicia o projeto ECOA, de 21 para 22, ainda não tinha dimensão. Vamos fazer uns 5 ou 6, vamos ver como é que é. Mas o mais importante era ter continuidade. E o que você falou, qual é o segredo do ECOA? Eu falo o seguinte, eu não tenho nenhum núcleo é meu. Por quê? Porque eu sei que para criar um núcleo, a capacidade, o professor, o articulador, os profissionais. Então, o nosso desejo, nosso trabalho aqui, junto com os nossos aliados, né, você como embaixador e outros que são coordenadores, que vão fazer a fiscalização também do núcleo, a gente vai buscando iniciativas que já estejam consolidadas dentro das comunidades. Iniciativas que não têm nenhum apoio. Então, já existia um núcleo, lá no Morro do Alemão, já existia às vezes um núcleo, e o núcleo nunca teve nenhum tipo de financiamento. Vamos lá, vamos dialogar, vamos fazer uma avaliação desses núcleos. A grande parte no início foi feito de pessoas que eram advindas do projeto Energia Olímpica, que eram alunos do Energia Olímpica e depois montaram projetos em várias outras comunidades aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos com quase, acho que 30, né? 29 ou 30 núcleos aqui no Rio, no município do Rio. E todos eles, 100% deles são em áreas de comunidade. E essa é a lógica, da gente poder incentivar aquilo que já está dando certo, aquilo que já tem resultado. Então, trazer esse professor, trazer esse profissional para o acolhimento e dar capacitação para ele, que a capacitação que eu falo, pagar os recursos, pagar um salário, colocar material. E aí é um esforço, né? A gente passou por vários percalços em 22, 23, 24, 25, até chegar esse ano, muita dificuldade. Nós tivemos 100% desses recursos são bancados com as emendas que a gente coloca no orçamento. Para que o orçamento público, esse dinheiro é público, não é o dinheiro meu, é o dinheiro de todos nós, ele tem que chegar a esse profissional, ou seja, ele tem que desempenhar o papel da política pública. Por isso que eu não falo assim, os núcleos não são do Hugo Leal, do deputado Hugo, os núcleos são das comunidades, das pessoas. O meu papel é ser esse incentivador, é esse olhar cuidadoso que os profissionais têm, profissionais de educação física, profissionais de artes marciais têm, que eles já fazem, né, com o carinho que eles fazem, e a gente poder ser esse incentivador. Esse é o papel.
E a alegria, Dudu, eu partilho com todos aqui, quando a gente inicia o projeto, junto com a universidade, com a Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente faz já com esse foco de buscar a inclusão. E do início desses primeiros projetos surgiu um livro, né, que eu acho que nem sei se todos conhecem, mas chama Extensão, Esporte e Cultura. Era um livro do ECOAR. Esse livro aqui é sobre o ECOAR. É o início do ECOAR, é o início da proposta dele, os primeiros núcleos onde aconteciam. Você veja que isso aqui também é um livro que foi lançado em 2022, da própria Unirio, e fala um pouco desse histórico. E o que a gente foi fazendo foi aperfeiçoando esse trabalho. É o que eu falo, o resultado final é a política pública, é a ação do governo, é o recurso do governo federal, tendo repercussão lá na ponta, atendendo ao número de pessoas, que eu falo, número de famílias que estão sendo contempladas, que não podem fazer uma atividade privada, não podem ir para a academia, não podem. Então, eles estão tendo um complemento. Então, o nosso trabalho está muito retilíneo ali com o que exige a administração pública, né? A administração pública com relação ao recurso público, mas, principalmente, o objetivo principal, que é atingir o núcleo da sociedade, é pegar o recurso, colocar de volta na sociedade, especialmente nesse acolhimento dessas pessoas em comunidades e em todos os outros, né? Nós estamos falando de todas as idades. A Érica falou muito bem aqui que a atividade física não tem idade, tem que ser em todas as idades. E quanto mais idoso, mais necessário é fazer. Então, a gente consegue ampliar, né? É óbvio que o ECOAR tem uma predileção, ele tem um trabalho com as artes marciais, exatamente por causa da disciplina, da hereditariedade, da hierarquia, tudo respeito que as artes marciais proporcionam, mas a gente tem uma abraça ampla. A própria Érica lá tem uma atividade funcional lá que é um espetáculo, que a gente vai ter que fazer dela ali o modelo para o resto do estado aqui. Que abraça todas as idades. Exatamente. E combate principalmente a obesidade e o sedentarismo, né, Érica? Lá você tem hoje um núcleo que você tem praticamente mais de 100 alunos lá em Teresópolis. Somando os núcleos, né, que somos 3 núcleos, tem o Golf Clube, Várzea Futebol Clube, o Granja Guarani, que é arte marcial. Há quantos anos lá? Então, é o que eu ia falar, desde já a palavra é gratidão. Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando só um pouquinho, Dudu. Agradecer ao deputado, que, como você disse, que mais deputados têm a visão da importância que a atividade física faz para nossas vidas, também o esporte. A gente falou do ginásio poliesportivo Pedro Jaara, né, nossa Teresópolis. Para mim, é o segundo melhor estado do Rio. Só o Baracanãzinho que pode barrar. Em relação a... É verdade, deputado, porque toda a metragem do futsal, handball, é oficial. Então, é um ginásio incrível. E, como você falou, são muitos anos de história, e gratidão ao deputado Guleal, que botou uma emenda de 2 milhões para nós reformarmos, colocarmos acessibilidade, porque o deputado pensa também, né, na acessibilidade e na inclusão do esporte. Então, o ECOAR trabalha como um todo mesmo. Também tem o trabalho da inclusão na arte marcial, que é um trabalho lindo, incrível, que a gente com certeza vai estender mais. E aí, voltando agora para o nosso funcional, que nós temos funcional, temos jiu-jitsu, temos hidroginástica, temos todos esses... Agora, a palavra é credibilidade e qualidade, deputado Dudu. Por que eu falo isso? O deputado mesmo falou de vários projetos que tinham com a ideia sensacional e se perderam no caminho. E agora, voltando à sua pergunta, nós estamos 3 anos com o nosso ECOAR lá, todos com qualidade. Primeiro, a valorização do profissional de educação física, porque hoje ele é remunerado para estar ali. Os profissionais de excelência, eles não faltam, eles se doam, os alunos têm o pertencimento daquele lugar. Lá eles vão trocar ideias, lá eles vão fazer atividade física, vão melhorar, além da estética, vão melhorar também a sociabilização. Então, é muito importante nós falarmos o tempo todo de atividade física e esporte. E com o ECOAR, a gente realmente está ecoando saúde, que a gente fala demais sobre isso. E volta e meia a gente consegue reunir todos os grupos
para que tenha uma confraternização e a gente fala dessa importância e que tenhamos mais alunos, mais adeptos à atividade física. Nós estamos por volta de quase 400, somando os 3 núcleos, que no primeiro momento do evento que nós tivemos, que teve oportunidade do deputado estar lá, tinha muita gente. Esse último tinha bastante gente, só não foram todos, porque era praticamente final de ano, dezembro, novembro, que o pessoal está sempre com muita atividade. Mas, enfim, a palavra é gratidão e credibilidade e qualidade, que sem isso a gente não consegue formar o cidadão realmente para que ele esteja naquele momento, além de lazer, realmente cuidando de si. Isso é muito bom. Eu vou pegar esse gancho da Érica, deputado, falar sobre a credibilidade. Por que credibilidade? Porque isso está sendo criado dentro de uma comunidade e quando a gente entra nesse setor de fazer política pública de verdade, poucos fazem, né? E quando a gente entra com uma ideia de um projeto social, de um parlamentar, dentro de uma comunidade, a gente sofre uma rejeição, e isso é normal. Sim. Por quê? Eu estou 23 anos dentro de um projeto social. Com 13 anos eu comecei a treinar e nunca teve apoio. Todos os apoios que tiveram dentro de uma comunidade, o projeto chega, fica 6 meses, fica 1 ano, depois vai embora, some. Então, eu tenho o maior orgulho de poder falar, né, que o ECOA hoje ele está indo para o seu 5º ano, estamos no 4º ano, agora 2026, a gente está indo para o 5º ano consecutivo, né? Então, isso gera uma credibilidade muito grande, porque você, quando fala, vou chegar com um projeto esportivo, né, o professor vai estar empregado, porque o professor já faz um trabalho social, isso foi um critério que você pediu, né, que a gente não montasse projeto do nada, mas sim pegasse aqueles profissionais que já fazem um bom trabalho para poder fazer aquele trabalho social. A gente só entra com recurso, né? E você mesmo pediu isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de onde que veio essa ideia de, em vez de montar um projeto do nada, você chegou e buscou os profissionais que já atuavam naquela área. Do Energia Olímpica. O Energia Olímpica, quando eu cheguei, eu não montei a Energia Olímpica. O Energia Olímpica já existia, que era a perspectiva, os jovens que estavam reunidos ali, financiados, e uma perspectiva para as Olimpíadas de 2014, né, 2016. Então, tinha toda uma lógica de desenho já feito dentro de uma comunidade. Na comunidade dos Tabajaras. Dos Tabajaras, na Ladeira dos Tabajaras. Vocês vão abraçar ali. Eu não é meu, não foi eu que criei, não foi eu que fiz, mas isso não quer dizer que eu não possa abraçar, que eu não possa acolher, que eu não possa ajudar. E eu acho que a perspectiva, o valor, tanto é que essa relação está quase... Então, 15 anos que a gente tem uma relação lá construída e a gente tem a relação construída, e essa relação construída dá credibilidade da gente ver. E a gente foi convencendo as pessoas que estavam envolvidas ali a expandir o trabalho. Vamos tentar expandir. Mas porque todo mundo fica com medo de expandir e não dá conta, e não conseguir abraçar. E isso talvez seja um grande dilema. Falei, vamos fazer, vamos tentar organizar com qualificação. Vamos ver quem é que já fez isso em algum local que deu certo. A gente foi vendo, aproximou da Unirio, aproximou dos institutos, já tiveram grandes desafios. No ano passado nós tivemos desafios também com relação a própria questionamento que tiveram, vários outros núcleos, vários trabalhos nesses projetos que não existiam. O nosso projeto não tem nenhuma preocupação, ele pode passar por todas as auditorias, fiscalizações, porque existe, porque os professores recebem, nada ali é fantasma. Então, dá orgulho. Então, quando a gente vê, e isso que é a lógica bonita, porque quando a gente vê, o ECOAR acabou se transformando numa família mesmo, numa instituição. Quando fala, o projeto ECOAR, as pessoas já começam a conectar, entendendo que isso tem começo, meio e fim. E esse trabalho, esse comprometimento, acho que fez toda a diferença, porque exatamente os profissionais já estavam comprometidos ali com o trabalho que eles já tinham e, obviamente, as famílias perceberam isso, o que a Érica falou, de qualidade, de credibilidade, tá? E dessa proximidade que eu acho que é fundamental. Então, a gente fica feliz, né? A gente sabe que o desafio é grande. Não é fácil, porque eu poderia chegar, porque os percalços que dão um trabalho, é uma cobrança permanente, a gente chega e fala, você podia tirar, não, vou mandar para outro lugar. Manda para uma universidade, ou manda para a saúde, porque a gente tem muita demanda aqui. Exato. Mas a gente sabe que como isso é importante lá na ponta, para quem está ali, para aquela família, para aquelas pessoas, para
as crianças, para os idosos, como é importante, né, você estar presente ali. Então, acho que faz toda a diferença. Exatamente, né? Então, isso que você está falando da credibilidade e ter esse teu comprometimento, essa disciplina de manter é muito importante. Então, para o pessoal que está em casa, o mais importante é entender que o seguinte, né? O projeto ECOA ele vai se consolidando, está indo para o seu quinto ano consecutivo e passa por várias fiscalizações, né? Que é o Tribunal de Contas da União, é a Controladoria Geral da União. Por quê? Porque é dinheiro público, é verba pública. E a gente tem muito orgulho de passar por todas essas etapas, porque para você comprar um kimono, você tem que fazer 3 orçamentos, tem que ser aprovado para depois o dinheiro ser liberado e você está executando o projeto, né? Então, dentro do Rio de Janeiro, dentro do nosso Brasil, ter essa credibilidade, essa marca que tanta gente procura e busca, né, tá perto da gente. Hoje em dia, muitos núcleos. Hoje, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 1.700 favelas. Em Teresópolis, são 49. Né? Nós temos 3 núcleos do ECOA em Teresópolis. Então, olha o tanto de gente que quer fazer parte de um projeto sério, que dá dignidade, que dá recurso para o professor trabalhar com tranquilidade, né? E já passou por várias fiscalizações, conforme você citou aqui agora, e você poderia muito bem ter pego esse recurso, colocar de outro lugar. Não precisaria deixar no esporte nem na educação, né? Mandaria para o outro lado. Então, isso nos deixa muito feliz, ter alguém como você lutando pelo esporte, lutando pelas artes marciais, lutando pela inclusão social como um todo, né? Porque o ECOA, a grande maioria dos seus projetos, eles estão em áreas de vulnerabilidade, entendeu? E daqui a pouquinho chega a Leda. A Leda está chegando. Né? A Leda está chegando aí, vai fazer parte aqui também. Eu acho que o depoimento dela é muito importante. Eu acho que é a fotografia da realidade, é isso que nós queremos, né? Lembrando também, Dudu, que a gente tem, depois do ECOA... Pode entrar, dona Leda. Pode entrar, dona Leda. Um prazer receber você aqui. Tudo bem? Senta aqui do lado. Tudo bem, dona Leda? Como é que está? Tudo bom, dona Leda? Acabamos de falar de você. Senta aqui. Ó. Só para a gente aproveitar aqui e cumprimentar a dona Leda, se ela quiser colocar quiser colocar o fone. O fone, fica à vontade, tá? Né? Ajuda. Isso. Que aí você escuta. Tá ouvindo? Isso, ótimo. Dudu, aproveitando aqui a presença da Leda, ela vai ouvir um pouco dela, mas a gente precisa falar também sobre a questão, assim, e conforme o ECOA foi consolidando, a gente foi vendo outras demandas, né? E uma demanda principal, Érica, é interessante isso, você está aqui, você é profissional de educação física, era exatamente a qualificação, a profissionalização desses professores, né? Como é que você consegue dar uma expectativa melhor? Como é que você consegue prepará-los para eles poderem preparar também os seus alunos, né? Eu acho que isso foi um diferencial, que é o Código Marcial. Exato. Eu acho que fez muito sucesso também, né? Isso, muito sucesso. E vou aproveitar também que a dona Leda está aqui, porque o Código Marcial nasceu dentro do Complexo do Alemão. O Código Marcial é um curso de capacitação e formação para professores e instrutores de artes marciais e de lutas. Então, o que a gente pensou, né? Como é que nasceu o Código Marcial? Estava tendo uma aula do professor Wilson, o Grace e o Binho, ali na quadra da Vivi, no complexo, e aí as mães tinham 2, 3 mães do lado de fora e todas as crianças estavam sentadas com os seus pés cruzados, esperando o professor Binho atender a uma menina que tinha por volta de 7, 8 anos de idade. E aí ela não parava de pular, vai para o lado, vai para o outro, e aí a mãe chegou perto de mim e falou assim, ela é minha filha. Aí eu falei, legal, você treina há quanto tempo? Ela treina, está na sua 3ª aula, ela tem autismo. Eu falei, ela tem autismo, qual é o grau? Ela, não sei. Aí eu fui lá, chamei o Binho, né? Falei, parei, ela falou assim, Binho, vem cá rapidinho. Você sabia não, que ela tem autismo? Ele, sim, sabia sim, Dudu. Então eu falei, como é que você vai atender ela? Como é que você vai lidar com ela? Como é que você vai introduzir ela agora junto com a turma toda? Aí ele, não sei, eu vou dar o meu melhor. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, eu falei assim, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu junto com o deputado, a gente já tinha pensado em montar um curso de primeiros socorros, sim. E aí a gente já falou assim, cara, eu cheguei, marquei uma conversa com ele no dia seguinte, perturbei ele, falei, olha, aconteceu isso, a gente precisa capacitar esses professores de artes marciais, porque eles precisam entender como introduzir, né, essa criança, como abordar e como fazer com que ela evolua nesse processo das artes marciais, porque eu sei que funciona demais. E aí a gente pensou, né, olha, vamos montar um curso completo, vamos colocar primeiros socorros, vamos colocar história da arte marcial, para os professores entenderem da onde que veio a arte marcial, seja ela jiu-jitsu, taekwondo, boxe, karatê, o que for. E aí foi montando, e aí o deputado abriu as portas junto com a Universidade Federal, né, com o reitor José
José da Costa, né, com a Unirio. E aí a gente conseguiu montar esse projeto, unir vários professores, né, como a Kira Grace, que é uma referência aí Felipe Cury. Felipe Nilo, referência também em autismo, em PCDs como um todo, né? Mike Martins, que é um dos grandes neurocientistas que tem, e metodologia do ensino, e a gente montou o Código Marcial para poder capacitar esses professores que atuam na ponta, né? Não só do Projeto Equar, mas a gente abriu para todo o Rio de Janeiro. E o curso foi um sucesso, serviu até de inspiração para outras pessoas, né? Para outros locais, e hoje o Código Marcial se consolidou como um dos maiores cursos hoje para esses professores, né? E aí também a gente entra, deputado, né, no quesito nessa lei, na Lei 3649 de 2020, que regulamenta a profissão de professor e instrutor de artes marciais e de lutas, né, para dar uma segurança jurídica e também para proteger ele de outros sistemas que querem, né, abraçar a luta como um todo. Essa é uma preocupação nossa. Obviamente, a Érica é uma profissional de artes marciais, profissionais de educação física. Não, eu sempre falo que não é conflito nenhum, é pelo contrário, é estabelecimento de regra, de marca, né, para esses profissionais. O que eles precisam é o que a gente está fazendo, é qualificação, é profissionalização, eles entenderem até para poder prestar um melhor serviço. Então, a lógica, né, o trabalho que está sendo realizado lá na Câmara da Consolidação do reconhecimento deles serem professores de artes marciais e terem um reconhecimento profissional, isso eu acho que é um dos grandes desafios, né? Alinhado e discutindo e conversando também com o CREF, né? O CREF E o CONFEF. Exatamente sobre essa perspectiva, para não arranhar ali a convivência de ambos ali. Mas isso já é uma situação bastante consolidada desses profissionais das artes marciais, e a gente vai ter que estar fazendo esse trabalho ali de sintonia fina. Então, a gente espera buscar essa perspectiva logo. Exatamente. Nada contra a educação, muito pelo contrário. A gente quer que os professores... A gente tem uma profissional aqui de educação física, a gente quer que os professores realmente busquem informação, mas com informação da luta, né? Da luta para a luta, né? Entendimento da história, da filosofia da arte marcial, né? E depois em várias matérias ali, como uma das principais da gente, que é o empreendedorismo, né? Gestão pessoal, gestão de academia, como o professor vende o seu produto, como o professor vende a sua academia para ele poder colocar mais recursos no bolso, que a gente sabe que esse é o nervo mais delicado do corpo humano, né? Que quando o ser humano está sem dinheiro, sem recurso, ele acaba cometendo atrocidade. Dudu, licença só para contribuir. Em relação a você ter tido essa perspectiva, né? Essa percepção, né, no caso, é um curso que você dá progressão pedagógica. Isso. Né? Esse curso traz com que você consiga trabalhar a inclusão como é necessária. Então, parabéns por esse curso aí. Porque realmente vem a melhorar todos os profissionais da arte marcial, mas não podemos deixar de ter o código marcial desse curso lá em Teresópolis, sabe? A gente já tem que pedir na Dona Leda. Muito prazer em conhecê-la, Dona Leda, mas eu não podia deixar passar esse gancho, sabe, Dona Leda? Essa menina aí, verdade, essa menina é difícil. Não, mas então, a gente falou nisso aqui, para falar com a Dona Leda aqui, mas a gente falou isso porque a perspectiva nossa para o ano que vem é a gente fazer novas turmas do Código Marcial. Foram quantas? Nós formamos, no total, foram quase 130 professores, né? De 200 vagas, formamos 127 professores de artes marciais e de lutas, com matérias de disciplina como História e Filosofia das Artes Marciais, Biomecânica aplicada às lutas e às artes marciais, Psicologia aplicada às lutas e às artes marciais, Metodologia do ensino, Nutrição aplicada às lutas e às artes marciais, para o professor ele ensinar para o aluno e mostrar para o aluno, em vez de ele comprar um biscoito maisena, um biscoito creme crack ou um traquinas, seja lá qual for o biscoito, ele compra uma fruta, vai ser muito mais nutritivo para a criança, né, e vai até fortalecer para o seu crescimento. Então, são informações e matérias importantíssimas, né, como primeiros socorros, suporte básico à vida, para ele aprender a atender se acontecer alguma coisa. E lembrando que todo o curso foi presencial. É isso que eu acredito. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Nada contra curso online, que pode acontecer, mas o nosso curso foi 100% presencial e ali a presença, o estímulo, a técnica, o ensino ele foi completamente diferente. O resultado também foram, como ele falou, era a previsão de 127, quer dizer, nós tínhamos a previsão de 200. Obviamente, como é presencial, exige a presença ali, era no sábado
foram vários finais de semana. Sete finais de semana consecutivos. Assim, a pessoa tem que ter De 8 da manhã é. até as 4, 5 horas da tarde. Era uma imersão mesmo. Mas foi fundamental. Mas é a presença- necessário. o Quem presencial- quer vai exatamente, buscar. isso. E na região serrana, Teresópolis está de portas abertas para isso Pô, acontecer. maravilha. E nada substitui o presencial. Isso é inclusão de verdade. É o olho no olho, é o professor ensinando aqui e já tirando a dúvida automaticamente. Assim, nós ficamos... Pode falar, claro. Eu queria agradecer a vocês, porque eu, como mãe de atleta, eu vi uma diferença muito grande em todos os professores, antes e depois do curso. Entendeu? Mesmo eu como mãe, né? Mas a gente vê que assim, lá no ECOAR, pelo menos, os professores que eu conheço eles há anos, mas como professor, mestre do meu neto, tem 6 anos. Então, eu vi a diferença lá Do tratamento, né? deles antes do curso E depois. e depois do curso, Olha que que melhorou 100%. Cara, que legal, dona Assim, Leda. até mesmo meu neto, as outras crianças começaram Pedrinho. Fala, poxa, o mestre Bin já é bom, né? Mas ele agora também achei que assim, a atenção dele com a criança, ele já era bem atencioso, mas depois do curso ainda ficou melhor ainda. Ele já era bom, o que era bom melhorou, né? Você está vendo? Esse depoimento pode falar 3 Vamos lá. horas aqui, mas É, esse mas depoimento foi vale melhor. muito mais. É isso aí. Com Porque certeza. como é que se chega na ponta, dona Leda? A nossa maior discussão é essa, como é que o recurso chega lá, como é que isso transforma a vida da pessoa. A gente entendeu isso, a gente percebeu isso, o Dudu percebeu isso no ECOAR, no projeto, tal, a necessidade desse profissional se qualificar. Não vou ensinar ele a lutar, não, porque se ele sabe até acolher, porque se ele tem alunos, mas ele dá um novo passo, dá mais profissionalismo para ele, é isso que ele precisa. Até com a nutrição, meu neto, hoje em dia, ele fala para mim, vó, eu não posso comer isso. Ele que fala, você Aí, comprou tá isso? vendo? Eu não posso comer isso. Isso. Eu só posso comer fruta, eu não posso ficar comendo esses biscoitos. Comprava uns biscoitinhos amarelos. Eu não Que é vou mais comer fácil. isso, não. Ai, eu estou ocupada, come isso aqui. Ele, mas não tem uma fruta? Eu não posso comer, eu sou um atleta. Isso, desculpa. dona Leda, Aí eu isso falo que pra ele, legal. eu esqueci que você era um atleta, pode deixar Isso aí. comprar uma. E Vamos esse comprar uma incentivo, frutinha. né, da avó, da mãe, dos parentes, é aquilo que você Incentivou falou, até a deputado, da avó. família. Não, sim, O isso. ECOAR ecoa na família, na ele família. entra dentro da casa. E isso é impagável. A diferença- Incentivou a até a diferença- avó, porque agora a avó, como Come o fruta. neto não pode ficar comendo certas coisas, aí a também não avó vou comer. Cortou em casa, né? Cortou em casa, a avó emagreceu 6 quilos. Ei, parabéns! A Érica está falando aqui, a Érica é uma especialista em profissional de educação física, também ela tem núcleos lá de atividade funcional. Se a senhora não entrou, dona Leda, está na hora de a senhora entrar numa atividade Eu funcional também também. acho. Só viu? falta isso agora. Só falta Falta isso, 1000. Mas a lógica nossa, quer dizer, interessante, Dudu, falando nesse assunto, que o Energia Olímpica, lá há uns 15 anos atrás, ele tinha atividade. A gente já conversou sobre isso. Tinha atividade para os alunos de artes marciais, jiu-jitsu, todas as artes marciais que são abraçadas. E, em paralelo, a gente estava fazendo também atividade funcional em algumas turmas. Para os pais. Para os pais, né, para os pais, avós, para a família. Normalmente, porque vai uma criança, se a criança vai acompanhar de alguém, por óbvio. E aí, no mesmo espaço, fazer uma atividade funcional para aquelas pessoas. Deu muito certo, né? Dependendo do espaço que a pessoa tem no local, na comunidade, numa quadra que for, dá para você fazer as duas. Né? A gente já fez esse esforço também. E vamos replicar isso em 2026. Tá bom, Né? perfeito. Eu acho que isso aí Se você não tem lá atividade lá na Grande Guarani, a Grande Guarani tem com o mestre Dudu lá também. Então é só você inserir ali um espaço para fazer uma atividade funcional. A gente já está das procurando esse espaço das lá. crianças, Dos pais, da familiares, dos pais, né? dos familiares que vão levar as crianças. Aí a gente já inclui. pra gente Ela já está fazendo uma alimentação, já Já está vai fazendo uma já. dieta, aproveita, faz uma atividade funcional. Isso aí é Porque importante. fica uma hora lá esperando Então, o exatamente. atleta, né? Aí o tempo que tá ajuda. fazendo Né? alguma Se coisa. for competição, não, porque todo mundo vai prestar atenção na competição. Mas Mas, fora isso. mas no treino, se você está treinando, por que eu não posso A senhora treinar já está
está ali, naquele momento. Pronto. Já sabe que ele está seguro. Fica numa sala ao lado, ou no espaço ao lado, fazendo A isso. gente tentou, né, com a Prefeitura do Rio aqui, tentou fazer um curso, uma extensão dentro do próprio ECOA para defesa pessoal. A gente já tem muito lá importante. Então, Defesa pessoal junto com o funcional. Junto com o Ia ser funcional. Nós Então, temos a gente defesa pode, pessoal para mulheres. pensar nisso, Dudu. A gente já falou, a gente evoluiu. Acho que o ECOA tem muito disso. Né? A gente vai com um aprendizado. Vocês estão falando desde 2021. Desculpa. Em 21, 22. A gente tem isso. Ele é um processo de evolução. Tá vendo? O Código Marcial nasceu numa discussão do ECOA. Essa atividade em conjunto... Uma visita. Essa atividade em conjunto da arte marcial com a funcional também, eu acho que tudo isso vai levando saúde, né? Eu acho que esse depoimento da... Não, já valeu. é maravilhoso. Ô, deputado, maravilhoso. você falou em defesa pessoal, dá licença que nós temos lá para mulheres, só para mulheres, defesa pessoal. Com mas é isso também mesmo, a a ideia é Analice, isso é Analice, muito legal. grande Analice, Isso é muito um legal. abraço para a Analice. Para todos os colegas professores, senão dá ciúme no grupo. Exatamente. Agora me fala uma coisa, Dona, como é que está o Pedrinho lá? Tá bem, fechou o ano com ouro. Venceu. Ontem Que isso? ganhou ouro. Então, Ele tá bem. um atleta de ponta. Esse ano que vem ele já começa lá no ECOA a fazer o inglês. Que tem lá ótimo. no ECOA Também. Entendi. Né? Que vai mudar de escola, a escola já um horário menor, né? Porque ele estuda o dia inteiro, já vai diminuir o horário, a carga horária dele da escola, aí vai dar para ele fazer o inglês lá no ECOA. Isso é muito importante, que ele já vai melhorando, até porque, para quem não sabe, né, a Dona Leda é do Complexo da Maré, né, da Nova Holanda, e é avó do Pedrinho. Pedrinho, ele foi campeão mundial em Abu Dhabi em 2023, né? Luta pra caramba, tá competindo praticamente todas as competições, venceu o fim de semana agora, foi domingo, né? Tava competindo. E o Pedrinho, ele faz parte do projeto ECOA, que é no Complexo do Alemão, e o professor, o Wilson Grace, leva ele da Nova Holanda, né? Para o Complexo do Alemão, para poder estar praticando a atividade física, estar praticando a arte marcial, que é o jiu-jitsu que ele tanto gosta. E, Dona Leda, você falou, né, de um dos tributos principais de um professor, que é a paciência, que melhorou muito depois que o Binho fez o curso, era um professor diferente, né, o Kleber, e hoje é um professor totalmente diferente depois que fez o curso. E eu costumo dizer que a paciência é um dos maiores tributos de um professor, de ele repetir uma vez, repetir 100 vezes, sem perder a postura e sem perder sem perder não, para manter a mesma fala, que é o mais difícil, entendeu? O mesmo tom, porque tem criança que aprende rápido, tem criança que demora. Eu mesmo tinha um déficit de atenção e hiperatividade, então demorava muito para aprender as coisas. Então, eu precisava de um professor muito paciente dentro da sala de aula. E ter paciência com os pais, né? Que as mães... Obrigada. Principalmente. Porque as crianças são ótimas, os isso pais que eu chegam falo. com uma velocidade e não entendem. As crianças, acho que eles falam uma vez, elas já entendem, mas os pais... Nossa, obrigada, Dona Leda. Vindo da senhora é uma benção. Tem que falar umas 10 vezes. O Wilson Barbosa que sabe. Quando eles não invadem o tatame, né? 10 vezes no dia. Ele, meu Deus, Dona Leda, já expliquei pra senhora. Eu falei, mas explica de novo mais uma vez. Então, os pais são mais difíceis de entender porque o campeonato demora, porque que não demora, uns demoram, outros não, porque a criança às vezes se machucou, né? A criança às vezes chega com um machucadinho em casa, que o amiguinho fez com mais força, né? E elas não entendem. Assim, eu já tenho 6 anos lá, então já... Já está um pouquinho lapidada. Com o joelho um pouquinho inchado, a gente já entende, mas logo as mães de primeira viagem, assim... Ficam tensas. Fica já querendo enforcar os professores. Tadinho do meu filho. Mas eu acho que ali o tatame, né, assim, a luta, o arte marcial, dá resiliência para a criança. Eu estou falando isso que eu também, durante muitos anos, eu pratiquei, né? E é completamente diferente a relação que você cria com o tatame, com a cultura, com o ambiente, com o espaço, né? E você vai também assim administrando, o Dudu pode falar muito bem disso, até as suas dores, até o seu nível de reclamação também, quando você chega dentro de casa, é diferente. A percepção da criança é completamente diferente, da criança, do jovem, né, e do adulto. Então, essa também é uma característica, né, viu, Dona Leda? Da arte marcial, né? Ele dá à criança, né? O seu neto já está
em alta performance, mas outros, né, mesmo aqueles que estão iniciando, mas se ele entendeu a lógica, se ele entendeu o espírito, né, das artes marciais, que é essa cultura, que é essa mudança de comportamento, ele vai se adaptar e mesmo vai criar o que a gente vem conversando, muda a vida da criança, antes e depois de uma arte marcial bem aplicada, né? Com a preocupação de um profissional de excelência como nós no Equar temos, porque realmente a criança muda. São vários depoimentos dizendo que hoje eu sou outra pessoa depois do jiu-jitsu, hoje eu sou outra pessoa depois do taekwondo. Enfim, sim, muda a história da criança. Tem crianças com vários tipos de educação, né? Com vários tipos de manias, de toques, de tudo. E depois da arte marcial, acho que as crianças ficam mais calmas, têm mais determinação para fazer, não só no jiu-jitsu, no que seja do esporte, mas na vida também. Assim, eu não botei meu neto por causa de rebeldia, nem nada, para fazer esporte, foi porque ele quis. Mas eu sei que tem muitas crianças que são rebeldes, que a mãe passa por várias necessidades e que depois do esporte as crianças melhoraram, mais de dar atenção, melhorar na escola, né? E não foi o meu caso, mas eu sei que de muitas crianças que melhoraram bastante depois que entraram para o esporte. A concentração, né, dona? A sociabilização, a concentração, o respeito e a disciplina. Saber que não pode ficar brigando, muita criança que brigava na rua. Meu neto nunca brigou, só briga no tatame. Mas tem criança que a gente sabe que briga, então a gente sabe que mudou bastante a vida dessas crianças. A senhora está falando nesse depoimento aqui, a gente vem lembrando exatamente a diferença, né, entre a luta e a briga. Às vezes a criança entra, eu quero aprender a brigar. Então você não vai aprender a brigar. Brigar ninguém vai te ensinar a brigar, vai te ensinar a lutar. A vida te vai colocar muitos desafios e você vai ter que enfrentar. E é uma luta permanente, né? Então vamos diferenciar a luta da briga, né? A briga é o cara que é brigão, que é chato, que não vai, você vai ver que vai ter muita dificuldade na vida. A arte marcial, a própria atividade física, lhe dá exatamente esse comportamento. Se for um esporte de equipe, ainda mais ainda, de convivência, de coletivo, de cabeça. Agora, na arte marcial, depende muito dele. Depende dele, ele vai ter que focar. Aí ter foco, ter ação, ter saber. E aí vai ter que saber ganhar e ter que saber perder. Essa convivência, vai moldando o caráter da criança, do jovem, do adolescente. Eu acho que isso é fato, né? Então, é muito, muito interessante que muitas pessoas, às vezes a criança fica estimulada, vou aprender jiu-jitsu, judô, karatê para poder brigar. Não. Quando ele entra, ele entende o espírito, ele inverte completamente isso, né? O Dudu pode falar aí de cadeira, porque já foi objeto disso. Pode acontecer em situações excepcionais, mas quem é talhado ali, quem vive as artes marciais, vai dentro da sua linha, pode ter certeza que não se envolve em besteira, não. Não, a gente agradece muito, porque do Equar entrar nas comunidades, né? Porque é tão difícil querer entrar, os órgãos, querer entrar dentro da comunidade. E se não entra, não adianta, não tem política certa que faça as crianças não se envolverem com tráfico. A gente sabe que existe lá dentro da comunidade, de todas as comunidades, infelizmente, do Rio de Janeiro. E quando entra o esporte, quando entra um projeto que está ali para ajudar, para segurar a mão dali das mães, entendeu? Que para somar, uma melhora 100%, que você não vê mais tantas crianças na rua, que o horário que eles estavam na rua, às vezes fazendo até umas besteiras, estão ali treinando, se focando. Eu acho isso muito bonito. Eu vou te fazer uma pergunta, dona Leda. A minha mãe, né, eu estou olhando aqui para você, estou lembrando da minha mãe. O maior medo da minha mãe, eu sou nascido e criado dentro de uma comunidade, que é no Santo Amaro, fica aqui na Glória, aqui perto. Minha mãe tinha o maior medo dela, porque eu era uma criança muito imperativa, muito impulsiva e muito para frente. Então, meu maior medo era que eu fosse traficante. Então, ela sempre falava, Eduardo, você toma jeito, meu filho, que não sei o quê, você tem que tomar jeito. Acabava a escola e eu pegava os caminhões que passavam, subia em cima, então ela sempre achava que eu ia para o tráfico. Então, ela falava assim, meu maior medo, ela sempre falava, Eduardo, se você for para o tráfico, você tem apenas 3 caminhos, ou cadeira de roda, ou cadeia ou cemitério. Nunca me esqueço disso. Então,
O esporte, depois que eu comecei a praticar arte marcial, eu consegui me controlar, a ter essa consciência de controlar a minha impulsividade, de controlar a minha agressividade, de controlar os impulsos como um todo. E aí eu observei uma grande diferença do Dudu antes do jiu-jitsu e o Dudu depois do jiu-jitsu, né? Porque até então não tinha perspectiva de nada. Eu morava dentro de uma comunidade que eu não conseguia entender a professora, até porque minha mãe não tinha recurso nenhum, então eu não sabia nem o que era déficit de atenção. Então, eu não conseguia prestar atenção na sala de aula, só tirava notas médias ou nota vermelha, que era vermelha ou era regular na época, né? Então, minha mãe sempre achou que eu não entendia nada, que eu não entendi, que eu tinha algum problema e tudo mais. Ela não acreditava no meu potencial, porque ela disse, cara, Eduardo, não faz nada, esse garoto vai virar traficante. E aí, depois que eu comecei a entrar no esporte, eu comecei a controlar isso e entender, né, esse déficit de atenção, que ou você foca muito ou você não foca nada, é o tal do hiperfoco. Então, eu comecei a focar muito no esporte e comecei a fazer exatamente isso que você falou do Pedrinho, né, que era poder buscar uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque eu precisava lutar. Então, todo fim de semana, em vez de sair para a rua, em vez de ir para o baile funk, eu tinha que treinar porque tinha competição sábado e domingo. Então, a competitividade junto com a arte marcial, né, esse respeito, essa disciplina toda, me trouxe muitos atributos que me fez focar e me fez realmente conseguir romper essa barreira da desigualdade social. Então, queria te perguntar, você como avó-mãe do Pedrinho, está sempre junto com ele, a gente já se encontrou diversas vezes, né, na entrevista lá também na Praia do Leme, você sempre com o Pedrinho dando maior força, você vai aos campeonatos que o Wilson já falou, que quando você pode, você está lá. Eu queria saber qual é a maior diferença que você enxergou no Pedrinho antes e depois do esporte. Olha, o Pedrinho sempre foi uma criança muito calma. Só que ele é assim, é o filhinho da vovó, como eles lá que ficam falando, é o filhinho da vovó. Porque assim, ele é o meu único neto, ele, dos meus filhos, é o único sobrinho. Então, assim, ele é o mais novo da família ali que mora perto de onde a gente mora. Ele é o neto, o bisneto mais novo. Então, assim, ele é aquele queridinho da família. Então, ele já estava acostumado, só ele. Ele, depois que entrou para o jiu-jitsu, ele aprendeu a dividir. Porque era tudo só para ele. Era só ele, era o único. Só para ele, ele é o único. Infelizmente, eu perdi o pai dele para o tráfico. O pai dele morreu quando ele tinha 9 dias. Ele tem uma mãe, um pouquinho... Vamos dizer assim, não é muito presente. Não é muito presente, mas tem mais 5 filhos. Mais novos. Ele tem 5 irmãos mais novos que ele. Então, quando ia para lá, era até uma briga, porque ele já estava acostumado. Tudo é meu, a minha televisão, meu quarto é meu, tudo é meu. Depois que ele começou a fazer o jiu-jitsu, ele aprendeu ali que ele tem que dividir. Tudo dividido, leva um lanche coletivo para todo mundo lanchar junto. Que bacana. Então, ele melhorou nisso. Até a mãe dele, quando ele vai para a casa dela, ela fala, agora ele já não é mais tão individualista. Ele já sabe que tem que dividir as coisas com os irmãos. É sociabilizar. Né? Porque ele não tinha isso, porque era em casa, só vivia em casa, só com a avó, com o avô, com os tios. Então, não tinha que dividir nada dele para ninguém. Não dividia roupa, emprestar uma roupa, meu Deus do céu, era o fim do mundo para ele. Aí agora não, eu não tenho, esqueci minha faixa, esqueci minha parte em cima do kimono. Não, vê se o meu não dá, avó, dá para ele, empresta para ele. Se ele levar para casa dele, depois ele traz. Ele já está mais assim, coisa que ele não era. Entendeu? A pergunta é a seguinte, dona Leda. Você imagina, já que ele tem outros 5 irmãos mais novos, ele virou uma referência também para os irmãos. Né? Sim, também. Olha só. Na família lá da mãe dele, que ele não tem tanta convivência, mas o pessoal fala, tá vendo? O Pedrinho tá lutando. Já tem, acho que até dois primos deles que também estão fazendo jiu-jitsu também, lá em São João de Meriti, que eles moram para lá. E eles agora estão fazendo. Assim, lá na minha família, todo mundo fala, olha... Boa influência. O Pedro, tá vendo? Se espelha no Pedro. O Pedro tá fazendo luta. O Pedro não fica só em casa, sem fazer nada. Já saiu até na televisão, já deu entrevista, já tá na televisão. Tá na mídia, tá na mídia televisiva, tá maravilhoso, porque o Ecoar tá literalmente comendo o estado do Rio. Ele tá na concorrência com o tio dele, que tá se formando em jornalista, que é professor de teatro, que fica zoando ele. Tio saiu nessa revista. Tio, eu também saí. Agora, quando escreve lá no Google Pedro Rosto, já aparece minha foto. É legal. Muito bom. Tá na concorrência com o tio, quem vai aparecer mais.
Isso é sensacional. Dona Leda, uma pergunta aqui para você. Qual é o sonho da senhora para o Pedrinho daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, dentro e fora do tatame, principalmente? O que você enxerga? O meu sonho para ele, né, não sei se é o mesmo dele, é que ele, daqui a 2 anos, tenha conseguido tudo que ele almeja, que é tirar, vamos ver se a gente consegue esse ano passar o visto dele para ele ir para os Estados Unidos, que a gente já tentou, mas não conseguiu. Agora, ver se em 2026 a gente consegue tirar o visto para ele para os Estados Unidos, que é a maior competição que ele sonha, que ele quer lutar, é o Pan Kids. O sonho dele é ir para o Pan Kids. Né? Secretária, vamos ajudar, secretária. Vamos. Exatamente. Já conseguindo tirar o visto, que a gente até teve, conseguimos uma pessoa que poderia patrocinar a passagem dele, mas não conseguimos tirar o visto, não foi aprovado, não sei porquê, mas tudo está na mão de Deus. Mas esse ano, para ele... Ele está com quantos anos? Ele fez 12 anos. 12 anos. Que ele consiga ganhar, ir para o Pan Kids, ganhar o Pan Kids, né? Porque fora o Pan Kids ele já ganhou em Dubai, ele fala, vó, não tem importância de eu ir para Dubai mais de novo, não. Quero ir para o Pan Kids. Quero ir. Eu quero desafio. A meta dele, já ganhou. Exatamente. A meta dele é ir para o Pan Kids. Que ele consiga isso, que ele continue lá que ele chegue, que nem ele falou, que ele quer ser professor, que um dia ele consiga... Hoje ele tem um mestre, mas que ele consiga ser um mestre também. Ele já sonha. Com certeza vai conseguir, né? E ele já sonha. Então, eu costumo dizer o seguinte, Dona Leda, para a gente mudar a nossa realidade, a gente tem que mudar a nossa mente primeiro. E toda vez que a gente viaja, né, a primeira vez que eu saí do Brasil, igual o Pedrinho, ele foi para Abu Dhabi, eu vi um mundo totalmente diferente. A primeira viagem minha foi para o Japão. E aí eu realmente vi o seguinte, eu falei assim, cara, existe abundância no mundo, né? Porque a gente mora dentro de uma comunidade, a gente não enxerga o que está se passando. Isso. Então, você só vive na escassez, né? Tudo sempre está faltando ali, tudo é muito difícil, tudo é muito apertado, não posso fazer nada, não posso ir para o cinema, não posso ir na rua, não posso mal posso namorar, porque tem as coisas para pagar, eu não tenho dinheiro, tenho que depender da minha mãe ou da minha avó, né? Conforme você. Então, quando a gente viaja, a nossa cabeça abre, a gente vê que tem possibilidades, que o mundo é próspero, né? Então, eu incentivo muito isso, falo isso muito para o deputado, né? A gente fazer, também criar competições para as crianças competirem e aprender, né, a lidar com as frustrações, né, com a superação e lidar com isso e poder também conhecer o mundo, que é o mais importante, porque uma vez a cabeça aberta, né, igual o paladar, né, ele não regride. Uma vez que você experimentou uma coisa boa, você vai querer aquela coisa boa. E isso que nos move, né, o desejo. Antes do esporte, na vida do meu neto, eu não tinha viajado para lugar nenhum. Hoje eu já fui para São Paulo, para o Espírito Santo, já fui para Vitória, já fui para Minas, já fui para vários locais. Na família inteira. Eu nunca imaginei que um dia eu ia sair nem do Rio, quanto mais sair fora do país. Porque eu fui para Dubai com ele, eu falei, assim, isso abriu até os meus olhos de eu imaginar. Não, eu posso trabalhar, juntar meu dinheirinho e ir viajar, coisa que eu nunca tinha imaginado antes de ter ido na primeira competição com meu filho fora do Rio de Janeiro. É o que a senhora falou, o esporte... Eu nunca tinha imaginado. E sair do Rio de Janeiro para... Atravessa fronteiras. Atravessa as fronteiras, o esporte. Eu saí pela primeira vez da minha cidade, né, que era o interior de Minas, para jogar. Fui jogar vôlei, fui jogar handebol, abrir cenários para o esporte. Quem me abriu esses cenários foi o esporte. Foi o esporte. Esse é um grande cartão de visita, pois isso foi me dando outras perspectivas. E também lidando com frustrações, porque a gente participei de campeonatos de judô, era campeonatos regionais, locais, aí ganha, perde. Mas é aí que forma o cidadão. Então, eu não sou um Pedrinho assim que conseguiu, sabe, chegar aí a lutar, mas eu gostava muito de lutar, eu gostava muito da luta, e o meu sensei, porque eu fui aluno de judô, ele é uma pessoa que até hoje está viva, está com 89 anos, por aí. Seu mestre, né? É o meu mestre, que a gente chama sensei por causa do judô. E assim, foi uma pessoa que me ensinou muito. Assim, ensinou porque a forma dele, o comportamento, a fala, assim, o jeito. E depois ele
professor de judô, depois ele fez educação física, passou lá numa escola pública que tem lá na Escola Federal, e se aposentou lá, mas sempre foi uma excelente referência, foi uma pessoa assim, importante por causa do exemplo dele. Não é exemplo dele da aula, não. É o exemplo de vida, né? Postura. Você está olhando, você está vendo o que ele está fazendo. Isso, né, o professor tem muito disso, né? Ele, às vezes, por isso que a qualificação também é importante, até por causa do comportamento. Ele tinha um comportamento exemplar. E você viu, tinha outros alunos, né, para você ver, mesmo sendo no interior de Minas, você tinha outros alunos, outros que participavam, uns gostavam, outros gostavam, sempre gostei. E alguns, a gente tinha proximidade, derivaram, talvez não tinham foco, não queriam fazer aquilo. Pessoas próximas a mim que acabaram na vida, infelizmente, tendo um final desagradável. Não é porque só na comunidade a gente acha não, assim, claro que não. Mas no interior também, infelizmente, olha quantos anos eu estou falando aí, de mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, você se deparava com isso, com as drogas também, sempre foram, infelizmente, sempre foi uma presença, né? E se a pessoa não tiver essa mentalidade, enfrentamento, isso é o desafio que a vida está te oferecendo. Então, isso também... Eu falo isso porque ele acaba refletindo, né? A presença do professor, a fala dele, o testemunho dele, os exemplos deles também são fundamentais. E vou pegar esse gancho teu, e foi isso que você até me ensinou, né? Que as crianças, elas não são só carentes porque estão numa área carente, porque existe muita gente que não está em área de vulnerabilidade, mas que o pai não tem condição de pagar, ou que é carente de afeto, né? Carente de amor, carente de atenção, né? E o ECOA, ele abraça todas essas crianças, porque ele está em área de vulnerabilidade social, mas também está ali em quadras, que às vezes tem uma criança que não mora em comunidade, mas o pai não tem condição de poder pagar. Entendeu? Então, dona Lida, primeiro eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, é muito importante o seu relato aqui pra gente, né? Você como grande incentivadora, né? Tá sempre ali apoiando o Pedrinho, né? Trazendo principalmente muito afeto, muito amor, dando muito amor para ele, porque é isso que eles precisam, e de pessoas que acreditem neles, né? Porque isso faz muita diferença, né? Ter uma avó que nem você, né? Que é uma avó mãe, que está acreditando, que está incentivando, isso faz uma diferença absurda. Só as tuas palavras boas para ele já vai ajudar muito, você pode ter certeza, e o futuro do Pedrinho vai ser gigante e ele vai chegar onde ele quiser. Só vai depender dele, né? Uma vez que ele já tem oportunidade, e o que depender também do nosso deputado, do Hugo Leal, eu tenho certeza absoluta que enquanto ele estiver no mandato, ele vai manter o ECOA e fazer com que o ECOA reverbere para muitas crianças, para muitos jovens, e que esses professores que dão esse conhecimento ali para os alunos, né, possam estar sendo remunerados e tendo dignidade, né? Principalmente para poder fazer um bom trabalho. E eu quero aproveitar e perguntar para o deputado agora, antes de perguntar para a secretária Érica, quais são os próximos passos? O que você enxerga para o ECOA em 2026, né? E o que você vê como um todo ali de transformação para o próximo ano e para os próximos 4, que logo em seguida aí estão por vir? Se Deus quiser. Dudu, assim, primeiro, um orgulho, né, de a gente ver isso, né, esse depoimento da dona Leda, depoimento de outras pessoas que também estão envolvidas, né? Fico muito feliz, a gente sabe que o esforço vale a pena. É difícil, dá trabalho, assim, dá muito aborrecimento, algumas coisas que não são nem professores, ninguém, que dá trabalho é a própria administração entender a importância disso, a relevância e a seriedade que a gente leva. Mas, assim, para o ano que vem, a minha perspectiva, meu desejo é fazer pelo menos 2 ou 3 festivais do próprio ECOA. Nós já estamos com, de núcleos de jiu-jitsu, nós devem ter uns 48, 48, 50 núcleos. Só os núcleos do jiu-jitsu dá para fazer um campeonato. Vamos fazer lá no Pedrão, em Teresópolis. Eu acho, tem que ser lá. Em Teresópolis, que é o templo das artes marciais. Então, a perspectiva é essa, e cada vez mais fazer essa família, quer dizer, dar essa liga, né, com essas pessoas, com esses depoimentos, de a gente levar. Porque eu costumo dizer que o ECOA não é um projeto de esporte, ele é um projeto de inclusão, ele é um projeto de vida. Então, acho que assim, se a gente conseguir transformar uma vida, que seja 2 vidas, eu acho que o ECOA está chegando no objetivo principal dele. Então, é isso, né? Assim, não, vamos fazer só um projeto de esporte. Não é um projeto de esporte, é um projeto que envolve gente, envolve pessoas. E quanto mais essa pessoa sentir esse pertencimento, a gente puder ampliar, dar esse braço, né, essa ajuda,
é o que a gente deseja. Eu acho que o principal desafio de 2026 é consolidar ainda mais a marca do projeto como um projeto de inclusão, um projeto de transformação de vidas. Eu acho que esse é o objetivo principal. Excelente, excelente. E isso é muito importante, né? Ter alguém no poder público que nem você, né? Que está apoiando e que sirva de exemplo, né? Esse teu exemplo de estar incentivando e estar abraçando tantos projetos sociais que mais deputados possam fazer o que você faz, né? Porque é tão difícil. Dona Leda não pegou o início da conversa, né, Dona Leda? Mas eu expliquei para o deputado, quanto para a Érica, né, que quando um projeto como o ECOAR, né, iniciativa do poder público, em figura do deputado federal Hugo Leal, chega numa comunidade, as pessoas têm um meio receio, né? Caramba, vai durar quanto tempo? 3 meses, acabar. 6 meses, vai acabar. E o ECOAR está 4 anos e eu não conheço nenhum projeto de um deputado federal no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil todo que tenha durado tanto tempo, esteja durando, esteja crescendo cada vez mais como o projeto ECOAR, e o que me orgulha muito em ser embaixador desse projeto, nem estar fiscalizando, estar de olho, estar vendo o que está funcionando, o que está melhorando, estou sempre ali cobrando, olha, isso aqui pode estar melhor, se a gente está com 20, 30 crianças aqui, a gente pode chegar a 50, a 100, né? Esse é o meu objetivo, que a gente possa abraçar e trazer mais vidas, mais jovens para estar praticando atividade física. E vou aproveitar aqui também perguntar para a vereadora, secretária de esporte, professora de educação física, e tudo e mais um pouco, Érica maravilhosa. Perguntar, Érica, quais são os próximos passos, né, para Teresópolis, para a área de esporte, né, não só artes marciais, mas o esporte como um todo, você que é uma grande entusiasta, uma grande incentivadora. Nós estamos ali na Secretaria de Esporte faz 4 meses. É o que eu falei, com esse projeto que está acontecendo de melhoria da obra do nosso ginásio, a gente acredita que vai também trazer eventos de grande porte, como pode ter o Meca novamente. Estamos pensando no jogo da Superliga de voleibol, porque cabe, né, já foi visto por vários atletas lá, que é para que a gente aconteça. Então, para isso, isso eu estou falando das atividades de grande porte. Quanto à nossa cidade, Dona Leda, eu também quero fazer com que cresça mais projetos, que tenhamos também, talvez, por que não, mais ECOAR, porque a gente fala também da seriedade e credibilidade, só que nós temos que falar, que nós tocamos aqui, de comprovar ao Ministério Público, toda essa comprovação, né, esse histórico que tem que ter da fiscalização, a continuidade. Ninguém consegue dar continuidade a um projeto de excelência como o ECOAR, né, se não tiver realmente todos esses quesitos de fiscalização em pauta correto. Então, eu penso, e agora voltando ao nosso deputado, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, Dona Leda. Nós temos que ecoar o nome do deputado, que, como disse o Dudu, do estado do Rio, talvez não porque Brasil seja o que mais sério leva ao esporte. Para as comunidades e para as cidades serranas, para as regiões. Então, a gente tem que dar honra, sim, deputado, com muito carinho, muita tranquilidade eu falo isso, porque o senhor faz acontecer. Chega ecoando. Né? Tem outras matérias, com certeza, outras pautas maravilhosas que o deputado atravessa no nosso município, também não só a região serrana, como todo o estado, mas o esporte, propriamente dito, é que vai fazer o cidadão melhor. É o que vai fazer com que tenhamos a disciplina e o caráter, cria o caráter como um todo da criança, como a senhora mesmo falou, o seu neto hoje já aprendeu a dividir. Então, tudo isso vem lá de trás, vem quando a gente é pequeno e através do esporte. Então, para Teresópolis, a gente tem várias programações, sim. Acreditamos que vamos ter mais ECOAR também. Sim, vamos trabalhar. E a gente quer, além de tudo, parabenizar toda a equipe, você, Dudu, como embaixador, porque todo mundo é escolhido para estar no ECOAR, não é chegar no ECOAR e ser do ECOAR. É escolhido por quê? Pela competência, pelo profissionalismo, pela capacidade de estar ali e fazermos cada vez melhor o ECOAR. Fazermos cada vez melhor as comunidades gritarem ECOAR e estarmos dentro da família, porque a gente fala também da família. Então, deputado, agradecer muito ao senhor, por oportunizar também Teresópolis no seu quadro, como todo o nosso estado. A Dudu, pela sua preocupação de chegar lá, está errado isso aqui, puxar a orelha, e a gente, porque pode passar desapercebido alguma falha,
E Dudu está ali para ver isso, porque como ele viu do professor Binho, né, mestre Binho, você viu que ele é um excelente profissional, mas que tinha necessidade de mais alguma coisa pela situação que se apresentou de uma inclusão do nosso querido autista que estava lá. Então, o processo de melhora do ECOAR cada vez ganha mais potencialização. E que todos os demais que queiram fazer um projeto de esporte levem a sério, porque realmente transforma vidas, para que tenhamos continuidade na vida daquela pessoa. Então, esse momento é muito obrigado de poder participar e conhecer a Dona Leda, a famosa Dona Leda. Agora, eu quero conhecer o Pedrinho lá em Teresópolis, no Festival de Arte Marcial. Vamos levar ele vai competir lá. Vai competir lá, entendeu? Mas ele vai Então, ter que competir no ao concurso, né? Porque ele é muito bom, né? olha isso, Dona Leda. Muito bom. E, com certeza, o deputado trará mais pessoas. Ele salvando uma vida já salva, a gente acredita que não é uma, é a família inteira. E por que não, talvez até da comunidade, do bairro, do estado. Então, conte com a Érica Marra, sua amiga, profissional de educação física, vereadora licenciada e que ama tudo isso que a gente vem fazendo. Dudu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas. Obrigado a você, Érica. E eu vou passar a palavra aqui para a Dona Leda. Dona Leda, fica à vontade. A voz é toda sua, tá bom? E sempre foi um prazer enorme te receber aqui, escutar um pouco dos teus depoimentos, do teu relato sobre não só o projeto como um todo, mas com a vida do Pedrinho, a perspectiva de futuro, né? E o quanto o esporte, a arte marcial, né? A inclusão social, o poder público, através do deputado Guliel, conseguiu, de alguma forma ali, somar positivamente para a vida de vocês. Gente, eu que agradeço estar aqui com vocês, essa oportunidade, né, de poder falar um pouco do ECOAR, do que foi o ECOAR na minha vida, na vida do meu neto. Agradeço ao mestre Binho, ao mestre Grace, ao mestre do Pedro de Luta Livre, com a Edil, que vocês todos fizeram a vida do Pedrinho bem melhor. Vocês podem ter certeza disso, né? E agradecer ao deputado por tudo que ele tem feito, ajudado ao ECOAR, porque eu sei que também, se não fosse ele, de repente, não teria... Porque eu sei que esse projeto não é um projeto de meses, né? Que é um projeto que já está de anos. Eu, como sempre morei em comunidade, sempre tive ali em batalhas lidando com os políticos que chegam na comunidade. A gente vê que a maioria dos políticos chegam 3 meses antes da eleição, que o cara vai fazer lá um projetinho, vai botar uma luta, vai botar uma dança para poder ganhar os votos, né? E o Hugo não, está ali sempre ajudando, já faz anos, e espero que ele ganhe para poder fazer mais e mais, né? Sem dúvida. Quanto mais ganha, mais pode fazer. A gente sabe disso, que, infelizmente, no meio da política é isso, né? Quanto mais acima, mais pode ajudar. Verdade, que dá embaixo. exatamente. E espero que ele cresça mais e mais, tá? Muito obrigada. Obrigado. Tá. Obrigado, Dona Leda. Obrigado, Dudu, também. Érica, é satisfação. Podemos aqui estar fazendo mais um podcast. Sou leal, dizendo aqui que da minha satisfação em partilhar essa mesa com eles aqui e reafirmando o nosso compromisso exatamente com o esporte que transforma vidas. E, mais uma vez, reafirmar com vocês que o ECOAR não é um projeto de esporte, é um projeto de vida, de inclusão. Se você entendeu, venha conosco, acompanha nas nossas redes sociais, você vai gostar do que você vai ver. Obrigado. Exatamente. E complementando, conforme você fala, eu aprendi com você, a todos os professores, auxiliares e instrutores que estão no Projeto ECOAR, a responsabilidade está na mão de vocês. Vocês estão trabalhando com verba pública, então façam acontecer, dê o gás e dê o melhor para nossas crianças com muita paciência, conforme disse a Dona Leda ali, que o Kleber Binho cada vez melhor. Tá bom? Um abraço a todos e estamos aqui direto do podcast Eu Sou Leal. Abraço, galera.